שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו. Boa noite, meu nome é Rodrigo Galiza e eu vou estar participando aqui na Netorá, abordando um pouco sobre a parte histórica e geográfica da Bíblia. Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos falar hoje um pouco sobre a origem do povo hebreu e o chamado de Abraão. Bem, a origem do povo hebreu começa com a história do nosso patriarca Abraão, nascido numa cidade chamada Ur, ou conhecida também como Ur dos Caldeus, pois posteriormente os caldeus chegaram ali naquela região. Essa cidade era localizada no sul da Mesopotâmia, como vemos aqui na imagem. A Mesopotâmia é considerada pelos historiadores um dos berços da civilização antiga, né? E esse nome Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, pois ela se situava aqui entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Hoje, a região da Mesopotâmia é localizada no Oriente Médio, ali no território do Iraque. E como era a estrutura da cidade de Ur e como era a sua cultura local? A cidade de Ur era uma cidade que já continha muitas riquezas, que já tinha um sistema de canais e aquedutos que mantinham a cidade sempre abastecida com água. Uma cidade também que já tinha uma sofisticação médica, inclusive tem achados arqueológicos que mostram que eles já tinham domínio até sobre algumas cirurgias médicas. E também tinha um sistema de escrita em tabletes de argila e até mesmo um sistema educacional. Era uma cidade também muito idólatra. O principal deus cultuado na cidade de Ur era o deus Nana, que é conhecido também como o deus da lua, e em adoração a esse deus, eles construíram um templo chamado de Zigurate, que é esse templo aqui, que parece ter uma forma meio piramidal, né? E ele também era um templo muito grande, ele tinha uma altura de aproximadamente 25 metros, conseguia ser avistado de qualquer local ali da cidade. E Abraão e sua família vivia dentro dessa cultura pagã. Inclusive a tradição judaica atesta que Terá, o pai de Abraão, ele fabricava estátuas de deuses pagãos. Então, nós conseguimos ver essa afirmação, né, também no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 2, que diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. E no meio de toda essa estrutura, Deus chamaria Abraão para a terra a qual ele mostraria. Então, já em Gênesis 11, a Bíblia relata sobre a primeira peregrinação da família de Abraão juntamente com Abraão. O intuito de Terá a Bíblia fala que era ir com sua família até Canaã. Porém, ao chegarem em Harã, eles se estabeleceram ali. E ali Terá viveu até seus 205 anos e morreu ali. E já em Gênesis 12, a Bíblia relata sobre quando Deus chama Arão, né? Quando Deus chama Deus Arão para sair do meio da sua parentela. E Gênesis 12 está escrito: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
E aqui eu queria abrir um parênteses, porque muitas pessoas acreditam que Deus chamou Abraão quando ele ainda estava em Harã. Mas a Bíblia, tem vários textos bíblicos, em Gênesis 15:7, Neemias 9:7, Atos 7:2-4, se vocês quiserem dar uma olhada, que mostra que Deus chamou Abraão quando ele ainda estava em Ur, né? Mas o momento que ele sai do meio da sua parentela é no momento que ele está em Harã após a morte de seu pai. E saindo de Harã, né, Abraão caminha, peregrina, né, até Canaã, na cidade de Siquém, e ali constrói um altar dedicado ao Senhor. E por que Deus chama Abraão? Bem, Deus chama Abraão para ser uma bênção entre as nações, pois a humanidade naquela época estava totalmente entregue ao pecado. E Deus elege Abraão para cumprir um propósito de um recomeço alicerçado na obediência a Deus. Não podemos nos esquecer também que o Redentor do mundo veio da semente desse povo, Jesus, ou Yeshua, que é o seu nome hebraico. E ele nos revela o cumprimento dessa promessa, que é a bênção para todos os povos da terra, né? Que foi a mesma bênção que Deus falou para Abraão e que se cumpriu, né? Plenamente em Cristo Jesus, né? No livro de Gálatas, mostra que pela fé em Cristo Jesus, as nações são abençoadas juntamente com Abraão. E por isso, Abraão é conhecido como o pai da fé, pois assim como nós, Abraão não era perfeito, né? Ele teve seus erros, teve os seus momentos, né, de dificuldades, porém ele obedeceu a Deus pela fé, né? E abordando essa história que falamos hoje, por que ele obedeceu a Deus pela fé? Porque ele abriu mão do seu modo antigo de vida, abriu mão de morar no centro da civilização antiga, de toda a estrutura, riqueza, idolatria, cultura, para partir em direção a uma terra desconhecida e ser totalmente dependente de Deus. E para finalizar, eu quero relembrar o que Deus disse para Abraão. Em hebraico ele disse Ler Lehá, que quer dizer vai sem medo, sem olhar para trás, e que assim seja a nossa fé, que nós venhamos colocar toda a nossa confiança no Senhor.